Boa tarde. Aula 1 de matemática. O propósito dessa aula é entender rapidamente o que é uma relação e uma função, para que a gente possa depois trabalhar com problemas e resolver problemas que envolvam esses conceitos e saber construir gráficos, fazer modelagem de alguns problemas, enfim. É necessário para compreender o que é um par ordenado. Par ordenado é um par de números que possuem uma ordem, e essa ordem ela é dada por esta representação. O primeiro valor dentro dos parênteses aqui deste par de números, ele é um elemento do conjunto X. O segundo valor é um elemento do conjunto Y. Então, esses conjuntos eles estão associados, o que a gente vai falar aqui agora, por uma relação. Essa relação faz um par ordenado. Existem várias relações, inúmeras, infinitas relações que tu pode fazer entre um conjunto e outro conjunto. Esse conjunto X ou o conjunto Y, eles podem ser, de maneira geral, qualquer conjunto que você esteja trabalhando ou que conheça desde do ensino fundamental, ou seja, os conjuntos naturais, dado pelo N aqui, conjuntos inteiros, o conjunto dos racionais, dos reais, e posteriormente vai ser estudado o que é o conjunto dos números complexos. E cada um desses conjuntos aqui, eles podem ser tanto o conjunto X quanto o conjunto Y. Mas você também pode ter o conjunto X como sendo o conjunto dos números pares, ou o conjunto dos números ímpares, ou o conjunto dos números primos. E do mesmo modo, o conjunto Y também pode ser qualquer conjunto que você queira, mas desde que você consiga fazer uma relação entre conjunto X e Y, você vai ter pares ordenados aqui. Esta relação é uma associação de elementos de X com elementos de Y. E essa associação forma um subconjunto de um produto cartesiano. Subconjunto de um produto na qual todos os elementos de X, do conjunto X, estão associados de todos os modos com os elementos do conjunto Y, de todas as formas possíveis, vamos dizer de modo geral. Então, se você construir uma relação, essa relação é um subconjunto desse produto cartesiano, que pode ser um produto cartesiano de naturais com naturais, de naturais com inteiros, naturais com os números racionais. Enfim, função é um tipo especial de relação. Toda relação na qual você associa um elemento do conjunto X de um único modo com o elemento do conjunto Y, dizemos que é uma função. E para exemplificar, nós temos aqui um exemplo a seguir, retirado de um livro, do livro do Bongiorno, que é o seguinte. Vamos entender que esse exemplo, vamos chegar lá, concluir que esse exemplo aqui, ela é além de uma relação, é uma função. Dados com dois conjuntos, conjunto A, formado por elementos 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B, formados por elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. A relação de A em B, ou seja, a associação que você faz de A em B é de maneira que o elemento de A, ou seja, X, ele seja associado com o elemento de B, ou seja, Y, através dessa relação aqui, y igual a 2x. Ou seja, o dobro de cada valor do conjunto A vai estar relacionado com um número no conjunto B. Então, podem ver aqui pelas continhas
que esses elementos aqui, ó, do conjunto A estão sendo dobrados e identificados com elementos do conjunto B, formando pares ordenados aqui. Veja bem, se pegarmos o elemento do conjunto A, x, 0, 0, você colocar nessa relação aqui, você vai ter 2 vezes 0, 0. Esse 0 é o valor de y. Então, como a gente viu lá em cima, no conceito de par ordenado, nós usamos o elemento 0 do conjunto A, multiplicamos por 2 e obtemos um valor 2 do conjunto B, que este caso é um y. Veja bem, formamos um par ordenado. Então, assim segue do mesmo modo para os demais elementos do conjunto A. Se você pegar um elemento do conjunto A, o 1, e colocar aqui nessa relação 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes 1, você vai ter o valor igual a 2, aí você vai ter o par ordenado 1 e 2. 1 para x, ou seja, 1 para o conjunto A e 2 do conjunto B. Depois fazer a mesma coisa, 2, substituindo aqui o 2 no x, você vai ter 2 vezes 2, que vai dar 4, aí você vai ter 2 e 4, 2 do elemento A e 4 do elemento B, e 3 e 6, respectivamente, do elemento do conjunto A e conjunto B. Então, todos esses elementos aqui de pares ordenados vão formar uma relação, um conjunto que é uma relação, ou melhor dizendo, uma relação que é um conjunto de pares ordenados. Aí podemos representar isso por meio de diagrama, ou ainda por um sistema de cartesiano ortogonal. O sistema cartesiano é um sistema de eixos x e y, né? Que depois a gente vai dar uma estudada. Mas aqui, veja bem, o diagrama diz o seguinte, ó, que você tem o conjunto A e por meio de uma relação, de uma aplicação, nós temos o elemento 0 associado ao elemento 0, ou seja, o dobro de 0 é 0, associado a ele mesmo. Depois o elemento 1 associado ao dobro dele, que é o 2. O elemento 2 associado ao 4, que é o dobro dele. E o elemento 3 associado ao 6, que é o dobro dele. Veja que todos os elementos aqui estão associados a elementos de B. Você associou todos de uma única maneira. Então, você tem uma função. Quando você associa um único elemento com um único elemento de B, você tem uma função. Bem, esta é a primeira aula de funções e relações.